né? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E fiquei feliz também de ver o irmão Pedro Bispo. Deus abençoe o irmão Pedro. Fazia tempo que não o via, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Romanos 12, verso 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Deus Todo-Poderoso, abençoe e vivifique tua palavra para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar. O nosso tema hoje é ambição. É bom ter ambição, mas a ambição correta. Com relação a uma questão material, a Bíblia diz para nós não ambicionar coisas altas, coisas grandes, mas acomodai as humildes, as coisas pequenas. Salmo 131, Davi diz: Senhor, meu coração não se elevou e nem pensei em coisas magníficas para mim, mas eu fiz calar e sossegar a minha alma, tal qual a criança para com a sua mãe. Não me entreti em grandes assuntos. A tendência humana, irmãos, é sempre buscar grandeza, porque o nosso lado carnal não foi convertido. E nós precisamos abatê-lo através do sangue de Cristo Jesus. Lembra-se que o precipício de Satanás foi tentar se igualar a Deus. E lembra que, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, a revelação do iníquo, o homem do pecado, é querer se assentar no templo de Deus e ser igual a Deus. E Deus não gosta dessas coisas. Deus quer que nós sejamos pessoas humildes e que, como nós dissemos, se interar primeiro ao reino dos céus e as demais coisas Ele cuida para nós. Ele terá cuidado de nós. Amém, meus queridos? E quando nós focamos coisas grandes, nós sempre estamos pensando alto, em grandes assuntos. As nossas ambições, às vezes, passam dos limites. E isto aborrece Deus. Não agrada a Deus. Mas existem certas ambições que Deus gosta, que nós sejamos ambiciosos nas coisas celestiais, em que nós buscamos as coisas de cima, as coisas do reino dos céus. Aí Deus gosta que você pense alto, que você pense grande, que você seja ambicioso. Nós vamos ver o profeta de Deus dizendo, em algumas mensagens aqui, e eu sei que eu sou um pouco estranho, às vezes na minha maneira de expressar, mas eu digo para os irmãos de todo o meu coração, eu não tento ser diferente de ninguém. Eu apenas quero ser eu mesmo. Eu não quero imitar ninguém e nem quero seguir o fluxo. Eu procuro seguir a direção de Deus. Amém? Amo todos os meus irmãos, cada um tem os seus estilos, as suas maneiras e a maneira em que Deus dirige eles, a qual eu respeito e admiro. Mas nós temos que ser nós mesmos. Não é verdade? O profeta diz aqui na mensagem, convencido e então preocupado: e todos vocês orem por mim agora, eu apenas seguindo em frente pela fé, crendo que a qualquer tempo veremos a vinda do Senhor. Eu não sei exatamente como, quando, onde, mas eu desejo estar pronto quando Ele vier. E às vezes eu posso pensar que isso deveria ser desta maneira, ou pode ser de outra maneira, mas de qualquer modo, eu desejo estar ali quando Ele vier. Eu desejo ir com Ele. Agora, esta é a minha ambição. É a sua ambição também? É ir embora. É arrancar as nossas raízes daqui e ir para embora daqui. E não que vá somente eu.
Eu, às vezes, tinha um pastor que gostava muito de cantar um corinho, e eu cantava, e sei que ele tem um lugar correto, mas eu achava ele meio estranho, que dizia assim: se no arrebatamento subir somente 10, um deles sou. Aí depois diminuía: se no arrebatamento subir somente um, esse sou eu. Esse negócio está meio egoísta. Eu sei que tem a colocação certa, mas sou assim meio egoísta. Veja a ambição do profeta. E não que vá somente eu desejo que todos os meus amigos. Segura aí que você vai ver mais ambição ainda. O homem era ambicioso. E não que vá somente eu desejo que todos os meus amigos, e quero que todos os meus inimigos vão também. Eu quero que todos vão. Aí é ambição, né? E é uma ambição correta. Louvado é o nome de Jesus. Como a águia agita o seu ninho, agora nós vamos entrar em algo maravilhoso, na questão de ambição. Eu me regozijei muito pensando nisso hoje. Esta é a razão pela qual Deus nos comparou com a sua igreja, comparando com a águia, né? Tu és uma vela colocada na colina. Você sabe que a águia, ela sobe em cima da colina e ela fica de lá, observando. Lá na colina, isso é certo. Grandes ambições, grandes previsões. Estamos esperando grandes coisas. Eu vi essa benção cantar aqui e eu fiquei pensando, falei, um corinho, um dia de ceia não é muito, né? Ceia é mais saco, mas depois eu fui ver que era uma direção de Deus. Eu pressinto que algo grande está a caminho. Aí eu pensei, essa é a nossa ambição? Eu pressinto que algo grande está a caminho. Então nós temos que ser mais ambiciosos. Esses tempos atrás eu fui me despertado, porque às vezes nós abrimos a boca para murmurar. Segura que levem vara agora. E Jesus nos ama e Ele gosta de nos açoitar. Tem pessoa que abre a boca até quase chegar aqui para reclamar, porque a igreja tinha que ser assim, porque o pastor tinha que fazer isso, porque a igreja tinha que ser daquele jeito, porque os tocadores, porque os cantores, porque... fala de todo mundo. Mas pergunta para ele quantas vezes ele orou por aquilo. Quantas vezes ele pediu a Deus por aquilo. Quando você souber que o irmão naufragou na fé, antes de você se juntar com os demais para falar dele, olha para você e diz, Senhor, tenha misericórdia, eu nunca orei por aquele irmão. Eu nunca orei por aquela irmã. E eu lembrando que o profeta disse que nós não devemos buscar coisas personificadas. Estou entendendo? Nunca seja aquela pessoa econômica demais. Você tem que ser econômico quando você pode ser econômico. Mas não fica comprando coisas paralelas. Na época, vocês lembram da época dos toca-fita? Eu já tenho mais de 20 anos que eu subo naquela fronteira lá, e a gente tem facilidade para ir no Paraguai. E olha, na época dos toca-fita, a minha vida era ficar instalando toca-fita. Usava uma semana e começava a engolir todas as fitas, porque era baratinho. Um dia eu me abusei. O maleiro do meu guarda-roupa era cheio de toca-fita, tudo estragado. Um dia eu me abusei, eu falei assim, para com isso, eu não vou comprar mais esse negócio barato. Fui lá no lugar aqui na cidade, não vou fazer propaganda para eles agora, comprei um lá mesmo, parcelado, Sony, original. Eu vendi a Belina velha e o toca-fita foi junto, porque nunca estragou. Mas porque, como diz os paraguaios, era original. Você vai comprar, tudo que você vai comprar diz que é original, mas não tem nada original, é tudo paralelo. Então, não seja econômico demais. E o profeta dizendo, não fique buscando personificação, não fique fabricando. Pois Deus está com os céus repletos de coisas original, boas para nós.
Seja ambicioso em pedir. E às vezes nós reclamamos, Senhor, essas coisas tinham que ser mais assim. Senhor, aquele irmão, aquela irmã. Senhor, e se nós orássemos, Senhor, se ela tem mesmo uma vocação de Deus, trabalha nela, trabalha nele. Ajuda, abençoa, aperfeiçoa. E aí você começa a ver os resultados. Porque tudo é Deus. Senhor, abençoa meu filho, abra a cabeça do meu filho, dá juízo para ele, em vez de que eu fale, esse moleque é burro, esse moleque é tapado, esse moleque é... Por que você não ora? Senhor, abra a mente dele, amém? Abra o juízo dele, amadurece ele, ela, abra o olho dela para ela enxergar onde ela está indo, que ele está indo. O céu está repleto de coisas boas. Se eu como pastor tivesse a graça para levantar sempre nas madrugadas e dizer, Senhor, eu quero o melhor tocador de violonista do Brasil, eu quero o melhor para mim. Eu não estava tendo uma ambição errada, porque eu não estava pedindo para mim, estava pedindo para louvar Ele. E o profeta disse que enquanto Israel não orou, Deus não enviou o libertador. Então vamos ter ambições altas com relação a isso. Compreendeu? Mas não, nós nos assentamos e vamos tecer as nossas opiniões, fazer os nossos comentários, quando devíamos ser ambiciosos e diante de Deus e Senhor, dá o melhor para nós. Louvado é o nome de Jesus. Grandes ambições, grandes previsões, estamos esperando grandes coisas, nós dizemos, bem, eu sou pentecostal e pronto. Não, para mim, eu estou esperando coisas maiores. E nós dizemos, não, nós somos da mensagem, nós queremos na mensagem revelar. Eu quero coisa maior que isso. Eu não quero apenas ser da mensagem, eu quero essa mensagem em mim. Não, porque eu tenho um profeta. Isso é pouco para mim. Eu quero ter a mesma percepção profética que ele disse que nós teríamos. Não no nível dele, mas a igreja teria percepção profética. Porque igual ele nós não podemos ser. Mas ter visão espiritual. Amém, meus queridos? Ambição correta. Como às vezes eu digo... Por que eu nunca coloquei um quadro do profeta aqui com a coluna de fogo? Eu sou mais ambicioso do que isso. Eu sou mais ambicioso do que isso. Não estou dizendo que é errado e nem estou criticando quem coloca. Deus nos abençoe. Está bem entendido ou não? Mas eu tenho mais ambição do que colocar o quadro ali com a coluna de fogo. Eu quero ver essa coluna de fogo aqui, ao vivo, trabalhando no nosso meio. Por que eu não vou nos Estados Unidos visitar Tabernáculo Brana, visitar o túmulo de William Brana, fazer excursões por lá? Deus me deu condição se eu quisesse ir. Mas não desce no meu coração. Quem sabe um dia pode descer, mas eu tenho mais ambição do que isso. Que me adiantaria ir lá no Tabernáculo Brana, segurar no púlpito que o William Brana pregou? Ou tirar foto com o José Brana, com o Billy Paul, para às vezes cair em fraqueza de fazer marketing com isso? Nós temos que ter mais ambição do que isto. Ir lá em Jerusalém, percorrer a via sacra por onde Jesus passou, ir lá no túmulo que Jesus... Para que Jesus não está lá mais. Nós temos que ser mais ambiciosos do que isso. E dizer, Senhor, eu não quero ir aonde o Senhor esteve. Eu quero que o Senhor venha aonde nós estamos. Para que eu ir lá de onde a mensagem saiu, se a mensagem já está aqui? A questão agora é fazer fluir esta mensagem. A minha ambição não é fazer que o mundo conheça o William Brana. O mundo não precisa conhecer o William Brana. O mundo tem que conhecer o que o William Brana pregou. Porque só conhecer o William Brana vão se tornar um idólatra, como muitos são idólatras. Estão compreendendo?
Porque hoje a coisa é José Brana disse, porque Billy Paul disse, José Brana disse, José Brana disse. Quem é José Brana, irmãos? Quem é José Brana? José Brana é nosso irmão em Cristo Jesus, uma pessoa super privilegiada, que teve a graça de nascer num lar de um profeta. Mas se ele estivesse aqui, eu apertaria a mão dele como a mão de vocês, porque é o nosso irmão em Cristo Jesus. Além disso, Deus tem neto? Eu pergunto, Deus tem neto? Será que o Espírito Santo que está em José Brana é diferente do Espírito Santo que está eu em você, porque ele é filho de profeta? Não, se ele quiser ir no arrebatamento, ele vai ter que viver, ele vai ter que crer nisso aqui como eu creio e como você crê. Acabou! Não existe duas mensagens, só existe uma mensagem. Não existe duas vozes do Espírito Santo, só uma voz do Espírito Santo. Mas são certas ambições erradas. Porque tem que fazer a transmissão do que o José Brana está pregando lá no Jefferson Vivo, porque tem que fazer a transmissão. Que transmissão, irmãos? Por que a transmissão? É o que? Uma nova mensagem? É o novo Espírito Santo? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A minha oração é: Deus, abençoe nosso querido José Brana. Abençoe o seu pastoreio, que hoje ele é um pastor. Eu tenho certeza que aqueles irmãos é abençoado. Abençoe ele, ganhe almas lá, ajude eles. Ou ele agora é pastor mundial do Brasil e do mundo? Onde nós temos base para isso? Nós temos que ter mais ambição do que isso. Estão compreendendo, irmãos? Nós temos que ter mais ambição do que apenas nos posicionar ao lado de alguém. Nós temos que ter ambição maior. Essa ambição maior é estar ao lado daquele que pode abençoar todos, que é Jesus Cristo. Porque esse é o problema que fizeram com Maria, que os nossos católicos fizeram com Maria. Por quê? Porque Deus usou o ventre dela, então eles acham que ela seria uma mulher diferente de todas as mulheres. Não. Jesus já disse mulher. Ele não disse santa, rainha do céu, rainha dos patriarcas. Não, ele disse mulher. O que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tua mãe, teus irmãos, tua irmã está lá fora e chama por ti. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Quem é minha irmã? Estão compreendendo, meus irmãos? Então nós temos que ter ambição maior do que essas idolatrias. É ter Deus vivendo, é ver a mensagem de William Brana, não só apenas em papel, em fotografia, em tipos e nisso e naquilo. É ver a mensagem viver em nós. Essa é a realidade. Nós temos que ter ambição maior do que isso. Presta atenção no que o profeta disse. E bem, eu sou pentecostal, que era a última mensagem do dia. Ele disse: não, para mim, eu estou esperando coisas maiores. Eu estou esperando algo maior do que uma transmissão. Eu estou esperando algo maior do que tirar a foto ao lado de um homem que teve do lado do irmão Brana. Eu estou esperando coisas maiores. Eu estou esperando a adoção plena. Essa é isso que eu estou esperando. Porque não me esqueça que Judas, como alguém postou e é verdade, Judas teve o melhor amigo que se poderia ter. Ele teve o maior pastor que alguém poderia ter. Ele teve a maior companhia de que alguém poderia ter. E mesmo assim não subsistiu. E Paulo nunca ouviu fisicamente. Paulo nunca ouviu a sua voz literal. E no entanto, foi o que foi. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não, porque se estiver do lado de fulano, porque não sei quem disse isso, porque não sei quem disse aquilo. O que a mensagem diz? O que a Bíblia diz? Esse é o assunto. Esta é a ambição. Sou batista, sou metodista, sou da unicidade, dualista, trindade, ou seja o que for que você é, aquilo não me satisfaz. Porque hoje é aquela disputa.
Se uma parte da mensagem é unicista, se é dualista, se é isso, se é aquilo, e briga no Facebook, briga no YouTube, briga não sei onde, o profeta disse, essas coisinhas não me satisfaz. Eu quero algo além disso. Sou da unicidade, dualista, unidade, ou seja o que for que você é, aquilo não me satisfaz. Eu tenho a ambição de seguir em frente. Aleluia! Você está segurando isso? Aquilo não me satisfaz. Eu tenho a ambição de seguir em frente até encontrá-lo. Subindo, 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 subindo. Oh, glória! Isso é ambição. Ambição espiritual. Amém, meus queridos? O testemunho de uma verdadeira testemunha. 61. E nós nos estamos reunidos esta manhã, Senhor, para dar essas expressões em cânticos, ação de graças, e na pregação da palavra, rompendo a palavra da vida para estes. Senhor, possivelmente aqui, aqueles que não te conhecem, e o nosso desejo, a nossa ambição e intenções, que isto hoje seja a causa de muitos que não te conheçam, virem confessar os seus pecados e invocar o nome do Senhor. E onde é que está a nossa ambição? Parece que nós nos acomodamos e chegou o fim da ambição. Somos da mensagem, cremos na mensagem revelada. Cremos na maior mensagem de todos os tempos. É só isso a tua ambição? Nós temos que ambicionar coisas maiores, que é fazer com que essa mensagem encarne em nós. O profeta disse que quando esta noiva ela chegar a ser a palavra encarnada nela, amém? Ela chegará, a mensagem lá do céu, ela chegará a ser a boca de Deus. Na mensagem de adoção, ele diz que vai haver tempo, e nós temos que estar ambiciando, esperando por isso. E como eu disse, largado está preocupado se está do lado de fulano, de ciclano e de bertano. Chegará a hora, disse ele, um curto espaço de tempo, quando essa palavra encarnar em mim e em você, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E à medida que essa palavra encarne em nós, a palavra perfeita, completa em nós também teremos fé perfeita. E quando nós tivermos fé perfeita, nós não precisamos orar. Nós iremos falar e vai acontecer. Esses dias de seca que estava aí para trás, de janeiro, que devia estar chovendo, sojas, se nós chegássemos lá, na plantação de um irmão e viéssemos as folhas do soja tudo enrolando, por falta de chuva, ergueria a mão e disse, Senhor, em nome de Jesus, apenas isto, vem chuva, rega a terra do meu irmão. A chuva viria, cairia e regaria a terra. Isso não te dá uma ambição para chegar a essa hora? Ou ficar só porque tem que... Que ambição é essa? Não há tempo para isso. Mas há uma mensagem aqui que o profeta chega a dizer assim, eu quando era menino, eu li sobre Tarzan, e eu fiquei tão empolgado e ambicioso com a história de Tarzan, que ele disse que eu cortei algo que a minha mãe tinha ganhado de uma irmã, e fiz uma roupa semelhante do Tarzan. Eu dormi várias noites em cima de uma árvore para ser igual ao Tarzan. Depois ele leu sobre outro lá, e ele disse que queria ser igual a ele. Olhar para o seu pai, era domador de cavalo, ele queria ser domador de cavalo. Essas eram as suas ambições. Ele disse, até que um dia eu li sobre Jesus Cristo. E aí minha ambição mudou. Eu disse, agora eu quero ser igual esse aí.
Eu nunca esqueço quando eu comecei a ler de verdade a Bíblia, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu não sei como é que a mulher não ficava com ciúme. Eu chegava do serviço, tomava um banho, deitava na cama e comia aquela Bíblia para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Em fração de poucos tempos eu comi o Novo Testamento inteirinho e grifando tudo. Eu suspirava lendo os evangelhos, vendo o que Jesus fez, o que ele prometeu. Amém? A primeira vez que eu assisti aqueles 10 mandamentos antigos, que o profeta disse que ali, aquela manifestação da coluna de fogo era quase sobrenatural, que eram aquelas 2 fitonas assim, eram não sei quantas horas de duração. Eu assisti na casa de um irmão lá em Ponta Porã, que estava fazendo um trabalho com eles lá. Eu quase não dormi aquela noite, de tão empolgado e ambicioso que eu fiquei. Eu disse: Deus, me dê graça para um dia ser como um homem desse, de segurar com tanta fé na tua palavra. Estão compreendendo? E vencer tudo quanto é barreira que vinha. Você, quando lê a Bíblia, o que vem em você? O profeta diz: com quem que você se identifica? Com quem que você ambiciona ser? Ou isso não acontece? Sem ferir sentimento. Agora, graças a Deus, estamos melhorando. Mas teve uma época aqui que se Cristiano Ronaldo cortasse o cabelo de um jeito, já aparecia jovem que cortava. Então, a ambição dele era ser Cristiano Ronaldo. Na época de Ronaldo, o fenômeno lá, que usava a cabeça toda raspada, o que tinha de gente que com a cabeça rapada, ninguém mais rapou a cabeça. Por quê? A ambição de ser igual a ele passou porque ele passou. Neymar com seu tufo aqui parecendo um pica-pau na época do Santos, quantos cortavam assim: não, Betinho, é porque eu gosto. Não, Betinho, não é que eu estou imitando, é porque eu gosto. Parou de gostar? Passou. Eu estava pensando hoje, quantas senhoras de 70 e 80 anos, se não se converteu ainda, se você for conversar com ela, ela vai falar com o coração dela fazer assim, tum-tum, 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 quando ela ouvia Elvis Presley cantando Kiss Me Quiz. Kiss Me Quiz. E aquela coiseira toda rebolando no seu quadril, as velhas desmaiavam em cima dos pacos. Hoje elas desmaiam com artrite e artrose, porque também estão assim. Se ele tivesse vivo, também estava assim. Ele passou! Os rabos de pavão para trás, imitando Chitãozinho e Chororó, fio de cabelo, a década de 80. Passou. Se não fosse um rock, eu ia cantar agora um hino que diz assim: eu vi passar um grande artista que passou para nunca mais. Eu vi passar um homem rico que passou para nunca mais. Eu vi passar um grande artista para nunca mais. E depois também eu vi passar um João Ninguém, uma pessoa simples também que passou e nunca mais. Agora, Jesus é o Rei dos Reis e sempre será. Essa deve ser a sua ambição, ser igual a Ele. Amém? Paulo era tão ambicioso que ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é que é ambição. Amém? E o profeta diz: cristianismo começa com Cristo. Louvado é o nome de Jesus. Mas tem gente que a ambição dele é tão pequena, como eu disse. Por favor, mais uma vez, eu não estou criticando. Irmão, se eu pudesse lá em Jeffersonville, eu ia lá no Tabernáculo Branas. Amém, Deus te abençoe, é uma boa coisa, não estou criticando. Mas pensa um pouquinho maior do que isso. Irmão, se eu pudesse, eu ia lá em Jerusalém, eu ia lá no Monte das Oliveiras. Jesus não está mais lá, querido. Pensa mais alto. Louvado é o nome de Jesus. Pastor, eu lembro da igreja no passado,
né? Na época do pastor fulano, que nós tínhamos aqui o irmão fulano, irmão fulano. Querido, Jesus está para frente, já passou. Se Jesus tardar, daqui 20 anos, 30 anos, quem sabe eu já botuei o paletó e já fui. Alguns antigos, mas podia lembrar assim, na época do pastor Paulo, aí o pregador podia falar assim, gente, já foi. Vamos seguir, seja mais ambicioso. Hoje nós temos mais do que tinham lá. Amém? Pergunta para as irmãs que têm aí 60, 70 anos, se ela quer ser voltar uma mocinha de novo. Eu não arrisco fazer, que no certo sentido queria ser, mas pergunta para ela, você quer passar tudo que você... Não. Eu queria ser jovem, mas com a experiência e a maturidade que eu tenho hoje. Aí sim, mas passar tudo que já passou, Amém? Então, nós estamos evoluindo, embora não é percebido. Amém? Nós estamos reunidos esta manhã, Senhor, para dar a estas expressões em cânticos, ação de graças na pregação da palavra, rompendo a palavra da vida para estes. Senhor, possivelmente aqui não te conhecem, e o nosso desejo, a nossa ambição e intenção é que isso seja a causa de muitos que não te conheçam virem confessando os seus pecados, invocar o nome do Senhor e ter os seus pecados redimidos pela confissão de seus pecados e tendo batizado para lavar os seus pecados. E então, Pai, nós rogamos que tu encha a cada um com o Espírito Santo, pois este é o selo da promessa que Deus nos deu. A questão não é só vir aqui no tanque e passar pelo batismo. Ambicione mais do que isso. Prossiga até ser cheio de Deus. Amém? Glória a Jesus. Só mais um pouquinho. 71, identificado com Cristo. Agora, se o povo decidia com aquela grande desejo e grande ambição para ser como alguém, como exemplo, se tomasse a Cristo como seu exemplo, preste atenção, então nós poderíamos demitir cada policial que há na nação. Amém? Todos seriam mansos e humildes. Você não tem essa ambição? De ser como ele foi? Mateus capítulo 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Todos seriam gentis, teriam amor fraternal um para com o outro. Nunca haveria nenhum caso de divórcio em nosso país. Nunca haveria uma enfermidade. Poderíamos até mesmo dispensar os hospitais. Se todos tentassem tomar Jesus Cristo como seu exemplo, não teríamos necessidade de nada mais, porque Ele é tudo em todos. Amém? 75 identificados com Cristo também. Mas, eu estarei agradecido através de toda a eternidade, naquele dia que eu li a respeito de Jesus. Aquilo me satisfez. Eu desejo ser como Ele. Este é o meu desejo, ser capaz de virar a face ou andar a segunda milha. Mateus 5, né? Ser capaz de perdoar quando a disparidade estiver toda contra você. Não ter nada contra ninguém. Embora estejam te maltratando com razão, ou de uma forma errada pelo que você fez certo, mas continuar amando-os. Gente, nós temos que ter ambição por essas coisas. Às vezes eu penso, as pessoas pensam muito pequeno, porque você tem o seu cabelão grande, nunca pôs uma tesoura nele, a sua roupa composta. Deus te abençoe, você chegou até aí, mas você não ambiciona ser um pouquinho diferente? Você não ambiciona poder olhar na cara, dentro do olho daquela pessoa que quer ver a tua desgraça e você amá-la? E em vez de passar por ela, virar a cara, você apertar a mão e dizer com amor, Deus te abençoe! Ambicionar
ambicionar coisas corretas. Ver alguém obrigar você a caminhar 1 milha, caminhar 2. Se alguém te ferir numa face, dá outra, mas não por obrigação, mas com amor. Esta é a ambição. Como eu disse outro dia, se Jesus aparecesse agora em pessoa e dissesse para você, pede o que você quer, o que você pediria? O que você pedir agora vai acontecer. O que você pediria? Examina. Qual é a sua ambição? Como foi pedido para a irmãzinha lá, quando Deus manifestou naquela sala, ou naquela cozinha, enquanto ela preparava o alimento, Mombrana testificando dos esquilos, e ela ali por certo sentada ao lado daquele fogão a lenha, como fazem os fazendeiros, as pessoas que moram no sítio, e ela turbada, pensando longe, enquanto eles na mesa, sentado, conversando e contando. Ela estava preparando um coelho que eles haviam matado para a sua refeição. E eles contando, irmão Brano contando a experiência, irmão fulano, Deus disse, o próximo esquilo vai estar ali. E eu atirei, e eu pensei que era uma visão. Aí eu fui lá, eu pus a mão, eu vi que tinha sangue. Eu falei, bom, uma visão não sangra, isso é real. E ele disse, onde você quer que apareça o outro? Ele disse que o outro aparece ali. E ele apareceu, eu atirei, matei, fui lá e peguei, era real. E ela pensando longe, e ela mergulhou no assunto e disse, suspirou, e disse, irmão Brana, eu creio nisso. Quando ela disse, eu creio naquilo, eles sentiram que a atmosfera mudou na cozinha. Aquela pressão da presença de Deus chegou, todo mundo começou a chorar, se puseram de pé, Mombrana tirou o chapéu, aquela presença, aquela coisa sagrada, o céu veio para a terra ali. Você não ambiciona isso? E ele disse, irmã, você disse a coisa correta. Aquele Deus que falou, haja esquilo, ele está aqui agora, nesse exato momento. Ele se agradou do que você disse. E o irmão Brana ficou religioso, empolgado e seguro. Ele falou assim, peça o que a senhora quiser. Ela começou a chorar e disse, irmão Brana, eu pedirei o quê? Ele disse, ó, tua irmã está aleijada aí, ó, nessa cadeira de roda, toda atrofiada. É só você falar. Para ela pular de pé, ela vai pular. Certa irmãzinha ficou assim, fala fulana, fala. E ela ficou quieta. Você é uma mulher que lava roupa para poder sustentar a sua família. Se você pedir 1 milhão, isso é segurança, gente, $1 milhão e ele não cair agora no seu colo, eu sou um falso profeta. Peça o que você quiser agora. Aproveita. Ela disse, bem, irmão Brana, o que tem desejado o meu coração, a minha ambição. E ela tinha 2 filhos adolescentes, com todo respeito a todos os adolescentes aqui presentes. Eu amo vocês, mas toma cuidado com essa sua idade. Tenha cautela. E os 2 cabeludinhos sentados num canto lá, um erra para o outro e dava risada. Eles não sabiam do que estava acontecendo. Eles estavam num mundo onde a ambição deles é ser igual a fulano lá da classe. A ambição dele talvez é ser como o espertinho lá da escola. A ambição deles, quem sabe, é um cantorzinho que eles ouviam naquela época. Cabelinho cortado igual. E ela disse, a maior ambição que eu tenho, o maior desejo que eu tenho é ver esses 2 meus filhos salvos. Pois eu lhes dou em nome do Senhor Jesus. E a coisa mudou. Os 2 que estavam rindo, que estavam zombando, começaram a chorar e vieram e se ajoelharam, e o irmão Brana orou por eles e encomendou as suas almas ao Senhor. Qual é a tua ambição? Qual é o teu desejo? Eu tenho a minha ambição. E ele conhece o meu coração, não vou falar nada.
Este é o meu desejo. Em outras palavras, essa é a minha ambição. Ser capaz de virar a outra face ou andar a segunda milha. Ser capaz de perdoar quando a disparidade estiver contra você. Não ter nada contra ninguém. Amém, meus queridos? Qual é a nossa ambição? Qual seria a minha ambição? Ser um grande pastor? Já tem um grande, que ninguém vai se igualar a ele. Isso é uma ambição pobre, podre, mortal, vaidosa. Ser o coordenador dos pastores da região. Grande bulhufa. Só vai sofrer mais. E outra, já tem um coordenador. Ser o homem, o pregador venerado por todos os devos, o príncipe dos pregadores, como tinham no passado. Irmãos, tudo isso não deve chamar atenção. Amém? Nós temos que ambicionar coisas altas. Sempre haverá um maior do que o outro, em todos os tempos. Deus nos ajude. Embora estejam te maltratando com razão ou de uma forma errada, pelo que você fez certo, mas continuar amando-os. Essa é a maneira que desejo ser. Irmãos, como é que nós conseguimos ainda ver uma pessoa que nos maltratou, nós olhar para ele assim, se eu pudesse, viu? Quando eu vejo aquela fulana, minha vontade é desganar ela, desganar. Minha filha, ambiciona coisa alta. Essa noite coloca o teu coração diante de Deus e fala: Senhor, deixa eu receber uma ambição, ter uma ambição grande. E essa ambição é poder abençoar aquela bendita. Tira esse ódio de mim e põe amor aí dentro. Às vezes você tinha até o direito de esganar, porque ela merecia ser esganada mesmo. Ele merecia ser esganado. Tem pessoas que, falando a verdade, ele merecia uma surra. Às vezes eu uso essa expressão. Uma pessoa como essa tinha que ir lá no 9 de julho, arrancar a roupa dele, pegar uma vara desse tamanho e bater nas nádegas dele nua, na praça pública. Esse é o lado humano. Agora, o lado espiritual... Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Será que não estavam sabendo? E às vezes nós usamos isso. Não, eram mesmo porque se fosse uma pessoa, mas é crente, sabe que está errado. Por que fica fazendo errado? Será que Anás não sabia que estava matando um homem? Ele não conseguiram acusá-lo. Será que ele não sabia? Sabia, mas Jesus disse que ele não sabia. Na vista de Deus ele não sabia. Porque mais tarde Paulo diz assim, que se eles soubessem, eles nunca crucificariam o Senhor da glória. Se essas pessoas do mundo, eu falo sem hipocrisia, eles soubessem o que você representa, com todas as suas debilidades e fraqueza, quando você passasse, eles faziam assim, por favor. Eles olhariam para você com reverência, mas eles não sabem quem você é. Para eles, você é um crente exibido, ou um crentinho frajuta, ou um fracote. Você acha que se os filisteus soubessem que Sansão era Sansão, eles não iam reparar que o cabelo dele estava crescendo? Para eles, Sansão já não era mais nada. E o que restou para eles? Morrer soterrado. Eu desejo ser esse tipo de pessoa. E o que você deseja? Eu desejo ser capaz de, quando eu for xingado, eu não vim xingar de volta. Não seria maravilhoso? Se alguém te fechasse no trânsito, em vez de ser idiota, quando ele te fechasse, ele olhasse para você e você disse: amém? Alguém furasse a fila,
Aqueles espertão, que sempre tem um espertão que quer tirar proveito em tudo. Em todo quanto é lugar, isso quer tirar proveito. Corta na sua frente e tudo mais, você fica olhando para ele assim e diz assim, folgado. Se em vez de você fazer isso, você dizia, mas se olha no relógio, você está até atrasado. Senhor, o que eu vou fazer? Vai, abençoado. Ah, irmão, dá vontade de descer nesse altar aí, ó, e falar, vem todo mundo, usa todo mundo, põe a mão na minha cabeça e manda tudo quanto é raivinha embora, isso para os quintos do inferno. Se funcionasse, eu queria todas as mãos na minha cabeça agora, mas eu sei que não vai funcionar. Nós temos que pedir isso a Deus. Temos que ambicionar isso e desejar do fundo da alma. Amém? Quando alguém te tirar a túnica, dá a veste também. Ai, mas como é difícil quando alguém deve para a gente e não quer pagar. Olha para ele e diz, nó cego, fica aí, crentão, caloteiro. Irmãos, os nossos pensamentos falam alto diante de Deus. Todos os pensamentos aqui, eu estou trovejando agora diante de Deus. E depois nós queremos ver assim, Senhor, tu sabes que eu sou inocente. O que você acabou de pensar agora? O que você acabou de dizer? Ah, pastor, eu não disse nada. Aqui não. Mas aqui disse. Vocês estão me entendendo? E Deus quer que nós servimos a Ele com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Esse é o tipo de exemplo que Deus nos deu em Jesus Cristo. Então, seja essa a tua ambição, ser como Ele é. Como eu volto a dizer, não é? Devemos estar identificados com Ele. Amém, meus queridos? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé. Querido Pai Celestial, ajude-nos, ó Senhor. Deixa-nos sermos mais ambiciosos, desejar mais as coisas de cima. Pois se o Senhor pediu isso, é porque isso é capaz de termos. E o Senhor é capaz de fazer isso por nós. Tira toda a vaidade. Tira, meu Deus, todo o rancor, toda a mágoa, todo o ódio, toda a indiferença. Será, Senhor, que seremos capazes de abraçar um por um aqui nesta igreja, nesta noite? Ou será que quando chegasse alguma determinada pessoa, nós daremos aquele abraço hipócrita? Porque não desejaríamos abraçar. Meu Deus, isso não é amor fraternal. Então nos ajude, pois ambicionamos este amor. Ambicionamos ser como Cristo foi e como Ele é. Até lá, nos ajude. E deixa que nós tenhamos fé suficiente para alcançar esta ambição. De sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. O Senhor deixou isto para que nós ambicionássemos isso, buscássemos isto. E que esta igreja marche acima disto, Pai. Como nos referimos ao Teu servo, nosso querido irmão José Brano, abençoe o Teu servo, Pai. Pois nós o amamos e cremos que ele está fazendo o trabalho para a Tua noiva. Mas o Senhor sabe o lugar em que eu quis dizer, Pai. Que não é ambicionarmos estar do lado dele, ou do lado desse, ou do lado daquele. Mas estar do lado um do outro dentro do que é correto. Como também, meu Deus, Teu servo, nosso profeta. Obrigado por ter enviado este tão grande mensageiro. Mas que nós não venhamos preocupar em destacar a ele, porque ele já fez o seu trabalho. Mas propagar a palavra que ele pregou. Pois o que ele pregou é a voz do Espírito Santo para esse tempo. Ele é o Teu humilde servo, o qual descansa, e o Senhor descanse a sua preciosa alma em paz. E lhe dê os galardões que o Senhor tem prometido, como todos os Teus servos que já partiram.
como Paulo e todos os demais mensageiros. Maria, tua serva, que gerou o teu corpo, ou foi usada para gerar o teu corpo. Enfim, meu Deus, todos que nós referimos aqui nesta noite, o Senhor sabe a posição que nos referimos. Por isso eu rogo no nome de Jesus Cristo, deixa-nos ambicionar algo além destas coisas e querermos esta perfeição desejada. Não deixa ficarmos brigando por causa eu sou de Cefas, eu sou de Apolos, eu sou deste, eu sou daquele, mas deixa nós sermos de Cristo Jesus e fazermos aquilo que o teu profeta disse: eu nunca preguei uma mensagem para que alguém seguisse após mim, ou desse início a algum companheirismo, ou alguma confraternização, mas uma coisa eu desejo, e se eu conseguir estarei satisfeito, é ver uma conexão entre o homem e Deus. Pai, deixa-nos ambicionar isto, deixa-nos trabalhar por isto, deixa teu servo aqui humilde, fraco, débil, trabalhar por isto, em ver uma conexão de cada irmão com Cristo Jesus e com a tua santa palavra. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Com as mãos levantadas, você deseja isto? Você ambiciona isto? Seja sincero, se você deseja, levante as suas mãos e vamos cantar aquele corinho. Eu quero mais e mais ter Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Eu quero mais e mais ter Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Aleluia. Glória a Jesus. Imagine você